pegar a questão, essa aqui, né? Agora que já acabou, né? A questão 4. Eu acho ela uma questão bem interessante e eu queria comentar ela com vocês. Tá? Bom, hoje nós estamos com o Ibope baixo. O pessoal está sabendo tudo de geometria, então. Bom, então tá. O que acontece? Né? Se a gente olhar aqui para a questão 4. Então eu tenho dois vetores. Eu tenho o vetor U e o vetor V. Né? Esses dois vetores, o ângulo formado entre eles é de 60 graus. Né? Então eu tenho um vetor U e um vetor V. Então, eu tenho U e eu tenho V. E o ângulo que está formado entre eles é de 60 graus. Tá. Mas o que o problema está pedindo? O problema está pedindo a soma U mais 2V, ou seja, o que é o 2V? É o dobro do vetor V, ou seja, está aqui. É o 2V. Tá. Então, se eu for fazer pela regra do paralelogramo, né? Se for fazer pela regra do paralelogramo, traço a minha paralela aqui, traço a minha paralela aqui. E aqui, então, eu vou ter... Nossa, aqui mal desenhado, né? Está mal desenhado. Então, eu vou ter aqui, então, o meu vetor U mais 2V. Certo? Tá. Bom, o que acontece? Nós vamos ter esse triângulo aqui, né? Eu vou ter esse triângulo aqui. A questão é, quem é esse ângulo aqui? Quanto vale esse ângulo? Esse ângulo aqui, né? Se eu colocar, acho que é melhor eu colocar assim. Né? Então, se aqui é 60, vou fazer aqui direitinho. Então, aqui está meu vetor V, aqui está meu vetor 2V. Aqui está meu vetor U. Então, se eu faço... outra cor. Tá decente, né? Então, se aqui é 60, esse ângulo aqui é o suplemento de 60. O que é o suplemento? Aquele que compõe 180, né? Esse ângulo aqui, esse vermelho, só pode ser de 120 graus. Certo? Então, é de 120 graus. Ele é o suplemento, né? Isso é uma regra, é uma característica do paralelogramo. Então, mas o ângulo formado, o ângulo oposto a esse ângulo que tu está vendo ali de 60 graus, ele também é de 60 graus? esse ângulo aqui que tu está falando, Isso. ele é de 60. Esse é de 60, 60, 120, 120. Porque o interno dele tem que formar 360. Uhum. Tá? Então, quando eu vou aplicar a regra do cosseno, né, que a gente vai resolver isso por cosseno, o que acontece? Eu vou ter U mais 2V. Né? A regra do cosseno, o que eu sei? Essa é a raiz quadrada de quem? De U ao quadrado mais 2V ao quadrado menos 2 vezes U vezes 2 vezes o V, né? Porque 2 vezes o V? Porque é o vetor, né? Ou seja, é por causa disso. Vezes o cosseno de quem? O cosseno de 120, né? Porque o 120 é oposto ao vetor que nós queremos. Ok. Aqui. Então, vou fazer a conta. O módulo de U é 2 ao quadrado, 4. O módulo de 2V, quanto é que é V? Então, se o módulo de V é 3,
o módulo de 2V vai ser quanto? 6, né? Ou seja, é 2 vezes o V, ou seja, 6. Então vai ficar 36. Menos 2 vezes o módulo de U, que é 2, vezes o módulo de 2V, que é 6, vezes o cosseno de 120. Quanto é o cosseno de 120? Já vamos escrever aqui. O cosseno de 120, né, pegando as nossas calculadoras, é menos Menos 0,5. ou menos 0,5. Certo? Fazendo a continha, isso aqui vai ficar 40. Vai ficar 40 mais 2 vezes 2 vezes 6 dividido por 2. Isso dá 52. Tá? Certo? Então, era isso aqui que eu queria. Acho que seria interessante. Eu achei interessante a gente comentar isso. Eu deixei como. Lá nas videoaulas falava desse tipo de problema, né, com regra do cosseno. Eu acho que é importante a gente fazer isso e com certeza eu vou colocar alguma coisa envolvendo regra do cosseno na atividade de vocês. Avaliação. Tá? Beleza. Bom, era isso. Professor, Fale. Teria como fazer o exercício 1 o exercício da semana passada? Aquele dos barcos. Um barco sendo rebocado por outros dois. Essa questão eu não consegui fazer, não sei se os colegas conseguiram. Por lei dos senos eu fiz, mas vetores não consegui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Depois eu vou postar o gabarito disso. Hoje eu não vou te prometer, tá? Mas semana que vem eu vou fazer ela, então, com certeza. Tá? Tá, ok, Eu posso, depois do intervalo, eu posso abrir ela. Agora, depois eu posso abrir ela, dar mais uma olhada e te dar mais uma luz. Eu acho que tu pode entregar ela. Mas, tá mas depois do intervalo. Mas resolver ponto a ponto da semana que vem, tá? Professor, desculpa, só não peguei o comecinho que o senhor estava falando ali. Semana que vem vai ter avaliação? Não, durante a live da semana que vem, eu vou fazer uma revisão, tá? O que é essa revisão? Perfeito. Eu vou juntar tudo aquilo que eu vi que foram dúvidas, aquilo que vocês também podem me mandar como dúvidas pelo chat, aqui pelo chat do Moodle, pelas mensagens. Certo. E vou fazer uma aula de dúvidas. Na atividade pós-aula, eu vou deixar um questionário de uma. Eu deixei em cálculo 2, 3 horas e meia. Eu vou deixar um questionário de 3 horas e meia que vocês vão me responder com uma tentativa. Certo? Tá, perfeito. Com todo o conteúdo para vocês fazerem durante a semana. Na semana seguinte. Tá? Tá bom, professor. Obrigado. De nada. Bom, para isso aqui. Vai ser no formato da pré-aula, senhor? Sim, vai ser no formato pré-aula. Tá? Tá, ok. Enfim, então aqui só uma coisa, o formato pré-aula não quer dizer que eu vou mandar o arquivo em PDF, só para lembrar. Vai ser questionário de você marcar ele. Tá? Isso. Você vai marcar e vai ter o resultado na hora. O que acontece? Tá. Isso aqui, vamos para a aula. Agora vamos chamar o PowerPoint e daí a gente vê isso aqui direitinho. Beleza. Então vamos adiante. Então, vamos pegar no PowerPoint. Então, a aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar o espaço tridimensional, mas antes do espaço tridimensional é importante a gente rever algumas coisas do espaço bidimensional. Na aula passada, a gente trabalhou de novo essa questão de como calcular ângulo, né? E vamos continuar falando disso, porque é um ponto importante, né? De como você vai determinar um ângulo. Bom, então tá. Então, o que o problema está pedindo? Vamos só dar uma olhada nesse problema. Esse problema está pedindo umas coisas. Então, ele está pedindo para determinar o teto, ou seja, o objetivo dele é o teto, de modo que a força resultante seja orientada, ou seja, a resultante, né? A força resultante é o FA
mais o FB, né? Ou seja, você vai somar as duas forças, o FA com o FB. Essa força resultante, ela é ao longo do eixo Y, né? Ou seja, ela é ao longo do eixo Y positivo e tem intensidade de 1.500 newtons. Tá. Vamos ver o que acontece. Então, é o seguinte. Então, vamos começar pelo FA. A força resultante é essa aqui, que eu deixei, que está marcado em vermelho, né? A força resultante. E se ela tem uma intensidade de 1.500 newtons e ela está na direção positiva do eixo Y, o vetor força resultante é 1.500 J. Né? Ela está apontando para cima, 1.500 J. Então, quem é a força resultante? É a soma FA com FB. Né? Então, vamos embora. Quem é... Agora nós temos que decompor esse vetor. Né? Então, vamos ter que decompor o FA e vamos ter que decompor o FB. Eu decomponho o FA, né? Eu vou decompor em Y e em X. Né? Bom, o que acontece? Vou pegar aqui a corzinha. Então, esse FAY, né? Ou seja, quem é essa medida? Essa medida, né, é quanto? Vou fazer aqui. O meu vetor FA, tá aqui meu vetor FA. Ou seja, é essa altura aqui, né? É essa altura aqui. Essa altura aqui é meu FAY. Então, essa altura aqui, se a gente olhar da forma como ele está desenhado, eu tenho um triângulo retângulo, né? Tem um triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui é de 30 graus. Se eu estou olhando para um triângulo retângulo de 30 graus, né? Se eu estou olhando para um triângulo retângulo de 30 graus, e ele está desenhado nesse formato, né? Então é 30. Você conhece o tamanho, ou seja, você conhece o módulo. Qual é o módulo de FA? É 700. Né? Você quer saber o FAY. Certo? O FAY é cateto adjacente. Então, se o FAY é cateto adjacente, você então começa com cosseno de 30. Cateto adjacente. Quem é cateto adjacente? Ou melhor, quem é o cosseno? FAY sobre hipotenusa. Tá? Então, chegamos a essa expressão aqui. Então, o meu FAY sobra quem? 700 vezes o cosseno de 30. Bom, se você faz a continha, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ou, né? Ou então você faz na calculadora raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 que divide 2 dá 0,8660. Tá? Um ponto que é importante, ontem a gente estava falando em cálculo 2, são os ângulos notáveis. Isso aqui a gente tem que ter sempre presente. Anotar isso no caderno em algum lugar. Né? O seno de 30 é 1/2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aqui, em 45, todo mundo é igual. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E seno de 60 é 1/2. Certo? Aqui é seno e cosseno. Então, anotem isso aqui. Organize essa tabelinha que ela pode ajudar vocês. Tá. Beleza. Então, achamos o FAY. Agora vamos fazer o outro. Agora vamos pegar o FAX. O FAX, né? FAX é a mesma coisa que essa medida aqui, né? Essa medida aqui, ela é oposta a 30 graus. Então, vai ser um seno. Então, vai ficar o módulo de FA vezes o seno, 700 vezes 1/2, 450. Então, meu FA é 450i mais 450 raiz de 3J. Guardamos essa informação.
Tá? Então vamos adiante. Tá. Então, vamos lá. Então, isso aqui a gente já conhece, agora a gente já conhece o módulo. Melhor. Já conhecemos quem é o FA. Ô, professor, Fale. posso tirar, olha só, o seno de 30 é meio, né? Então não seria 350, porque é 700 a hipotenusa? Tá, deu como 450, não foi? Nossa, como esse professor de vocês está mal, né? Já que eu já fiz isso aqui, vamos fazer uma coisa. A tua pergunta, ó, faz isso. Ei, solucionamos o problema? Agora matou, já. Solucionamos, né? Vai dar pra fazer isso na prova? Você sempre faz essa pergunta, né? Solucionamos? Solucionamos. Solucionado o problema. Ó. Ah, mas no outro slide estava 700. Não, o outro slide estava 900 também. Ó, tá 900 ali agora. Tá? Então, beleza. Para eu não precisar editar, papapá, tá 900. Depois vocês fazem com 700 para chegar no resultado. Boa pergunta de prova. Tá. Beleza. Então tá. Então nós tínhamos chegado ao FR. Obrigado por avisar. Chegamos ao FR. É 1500J. O FA é 450i, 450 raiz de 3. Nós queremos... nós temos o FR e nós temos o FA. Falta o FB. Como é que eu vou achar o FB? Muito simples. Eu passo o FA para o outro lado. Então vai ficar o FB igual a FR menos FA. Né? Então, simplesmente passei esse daqui para lá. Né? A gente faz nas nossas continhas com números. Tá, então quem vai ser meu FB? Muito simples. Meu FB, eu vou pegar o 1500 menos o vetor A. Vamos adiante. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar 1500, né? 1500J menos 450. Então, ficou 1500 menos 450 raiz de 3. Agora, o I ele é negativo aqui, né? Então, ficou 450 negativo. Repara que isso aqui tem que estar coerente com o desenho, né? E está coerente, porque olha só, você tem 450 negativo. Então, realmente, ele está à esquerda da origem. Então, a minha origem está aqui, ele está à esquerda, né? Ou seja, aqui é menos 450. Esse valor aqui, ele é positivo. Porque se você multiplicar 450 por raiz de 3, isso aqui dá 700, ou seja, isso aqui dá 779. Aproximado. Tá? Aproximado. Então, esse valor é positivo. Ou seja, dá para ver que ele está positivo aqui. Então, o número, o vetor que a gente obteve, as coordenadas que a gente obteve, estão coerentes com o desenho. Isso é bem importante. Tá? Então, tá ali meu FB. Né? Ó, eu tinha feito todo o esquema ali já. Certo? Beleza. Então, bom, então já sabemos que é um FB. O problema pergunta duas coisas. Ele quer saber qual é a intensidade, né, ou seja, qual é o módulo do FB, ou seja, ele quer saber quem é o módulo de FB. A gente tem agora como saber. E ele também pergunta quem é o ângulo. Então tá. A intensidade, né, toda vez que a gente vê a palavra intensidade, ele está se referindo ao módulo, o menos 450 ao quadrado, mais essa soma. Ah, professor, mas vou colocar assim, como é que a gente vai fazer a conta? Simples, gente, é só botar 1500. Aqui eu não quis fazer a conta, eu devia ter pego a conta na calculadora, né? Assim eu não tinha errado. Mas agora, você pode fazer assim. 450, raiz de 3. Pode colocar diretamente na calculadora. Tá? Pode colocar diretamente na calculadora. Não dá problema. Aí o PowerPoint aí, professor.
Sim, caiu o PowerPoint porque eu ia mostrar isso para vocês. Vocês estão enxergando? Eu e a calculadora? Sim, só tá ao contrário, mas dá pra ver. Tá, Sim. tá, beleza. É só fazer isso, vocês entenderam. Ao contrário, mas isso aí não. Beleza. Tá, então, vamos lá. Tá. Feito isso, fizemos a conta e descobrimos que a intensidade é 849 newtons. Bom, então, feito isso, agora vamos partir para o ângulo. E aí apareceu essa expressão. Vamos entender por que se partiu para essa expressão. Quando você tem isso, vamos fazer esse triângulo, né? Isso aqui é como se eu tivesse desenhado esse triângulo aqui. Tá? Trouxe para cá. Aqui está meu θ. Quem é a tangente de um ângulo? Quem é a tangente de θ? A tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a gente não precisa conhecer a hipotenusa, a gente não precisa saber a intensidade. A gente só precisa saber quem é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse aqui. Quem é o cateto adjacente? É 450. Ah, professor, não é menos 450? Nessa hora, quando a gente está trabalhando com tangente, a gente não usa sinal negativo, tá? Porque pode dar uma outra interpretação. O sinal negativo ele pode te levar uma outra interpretação se eu botar um sinal negativo dentro do arco tangente, né? Então vamos usar o quê? Só o valor absoluto, ou seja, a distância desse ponto aqui até aqui, que é 450. Então, por isso, ficou essa expressão. Então, eu sei que a tangente do θ é dado por essa expressão. Ou seja, a tangente do θ, só o θ, é o arco tangente. O arco tangente, né? A função inversa da tangente. Ou seja, quando você vai resolver na calculadora, você vai dar o shift, né? Shift. E na sequência, vai ir lá na tecla tangente. É nessa tecla aqui. E aí vai aparecer em cima, né? Vai aparecer assim o tan na menos 1, né? Então, na calculadora, isso aqui vai aparecer como tan menos 1. Assim que vai aparecer lá no visor da calculadora. E aí você digita tranquilamente essa expressão, certo? Sem mistério. Aqui, às vezes, é a primeira vez que a gente trata isso, né? Mas lá no cálculo, isso a gente aparece também com mais frequência, pelo menos no cálculo 2. E essas funções são importantes a gente conhecer um pouquinho elas. Bom, então, fazendo isso na calculadora, botando lá, eu vou ter um aproximadamente 58. Não quer dizer que é 58 graus. Mas eu sempre vou trabalhar de forma aproximada, tá? Aqui a gente não tem tanta exigência de exatidão. Em outras situações, isso pode ser bem importante. Tá? Bom, e quando eu falo outras situações, é quando você está fazendo um projeto de verdade, né? Tá lá, projetando uma viga. Né? Bom, então era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Esse tipo de problema, sim, eu vou cobrar na avaliação de vocês. Né? E acho eles bem importantes, porque depois vocês lá nas mecânicas dos sólidos, nas disciplinas estruturais, vocês vê isso bastante. Bom, vamos então para a representação tridimensional. Agora a gente trabalhou tudo no plano. E o que acontece de diferente no espaço tridimensional? Nós temos um terceiro eixo, que a gente vai chamar de eixo das cotas. Né? Ou seja, esse aqui é o eixo das cotas. Então, as abscissas, as ordenadas e as cotas. Né? Agora a gente tem as cotas. E a nossa representação do espaço tridimensional cartesiano. Então, o espaço tridimensional cartesiano ele é caracterizado por eixos que são ortogonais entre si. Ou seja, eu tenho 3 eixos
que são ortogonais. É o meu espaço cartesiano tridimensional. Assim, é formado então pela abscissas, ordenadas e cotas. Isso, exatamente. Tá. Tá? Bom, vamos lá. Então aqui, como a gente marca um ponto no espaço tridimensional? Marcar um ponto no espaço tridimensional é simples e nem sempre é funcional a gente fazer esse tipo de gráfico por causa da deformação, né? Então, um ponto, o ponto no espaço tridimensional, ele é sempre dado por um x, por um y e por um z, né? Ou seja, eu tenho 3 coordenadas, né? Então, eu vou ter que ter uma medida para x, uma para y e uma para z. Então, por exemplo, nesse ponto que é menos 4, 3 e menos 5, então eu vou pegar menos 4 para x, 3 para y, e aí eu desci menos 5 e eu vou ter o meu pontinho aqui. Tá. As representações no espaço nunca são funcionais. Lá em cálculo 2, por exemplo, a gente não faz sei lá, acho que um gráfico tridimensional e depois a gente usa recurso. Ô Celso, uma pergunta. Por que a representação desse plano com as 3 coordenadas x, y, z, o y, que é a ordenada no plano bidimensional, ele sempre aponta para cima. Sim. E o x ele aponta do ponto O para a direita, né? Sim. Agora o y ele é deitado apontando para a direita e o x ele fica apontando assim, na direção à esquerda, no caso. E a cota que ficou para cima. Por que ele modificou isso? Por que não continuou o mesmo x, y na mesma posição do bidimensional e o z? Tudo isso é uma questão de convenção, tá? Tudo é uma questão de convenção. Uhum. Tudo é uma questão de convenção. Por exemplo, não, eu não vou abrir aqui. Por exemplo, se eu tivesse, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Se eu tenho, muitas vezes eu posso denotar isso aqui, ó, x, y, z, certo? Por exemplo, na minha tese de doutorado, o meu sistema de referência era esse aqui, né? X, y e z. O meu y era a coordenada da gravidade, né? O meu z era a profundidade. Pode ser assim. É tudo uma questão de representação, né? Então, quando eu estou colocando no espaço bidimensional, esse meu x, por exemplo, eu tenho meu x e y, como ele está representando. Isso aqui eu estou olhando de cima, você está olhando daqui, né? Se eu estou olhando de frente, eu também posso olhar dessa maneira, x e y. Tá? A ordenação deles, ela é... Como é que eu vou te dizer? A gente convenciona, dependendo do trabalho. Por exemplo, eu disse, eu convencionei no meu trabalho, foi convencionado dessa maneira. Mas nada impede de eu ter convencionado isso aqui. Z, X, Y. O contrário disso. Tá? Beleza. Tá? Bom, aqui tem uma questão sobre planos coordenados. Esses planos coordenados são... como eu posso dizer, né? Por exemplo, o plano coordenado, isso que o Cristiano estava colocando. Tem um plano coordenado, é o plano coordenado que a gente sempre esteve acostumado a trabalhar esse aqui, né? Que é o x, o, y, né? Que é o nosso plano cartesiano, né? X, o, y. Esse é o meu plano coordenado aqui de baixo. Mas eu posso ter um outro plano coordenado, que é o z, o meu z e y, né? Ou seja, meu z, só o z e só o y. Então, eu tenho um plano coordenado. E eu poderia ter o outro plano coordenado, que seria o z e o x. Quando a gente está na sala de aula, eu sempre faço referência com as paredes, né? Então, eu sempre vou ter um ponto, uma origem, e eu vou ter uma parede, que é meu YZ, eu vou ter uma parede, que é meu XZ, e o meu piso, que é meu XY.
Como são os vetores no espaço tridimensional? Agora, que é o nosso interesse, né? Como é que a gente representa um vetor no espaço tridimensional? Então, ele vai ter 3 componentes agora, né? Ou seja, a minha matriz não só tem 2 componentes, tem 3 componentes. Então, meu vetor A, agora, ele tem um A1, um AX, um AY e um AZ. Ou seja, ele tem 3 componentes. E aí nós vamos ter, então, o nosso vetor, ou seja, a nossa base vai aumentar. A nossa base antigamente era só o I e o J. Agora a nossa base é o I, o J e o K. Então agora o vetor K ele surge, né? Ou seja, está aqui ele, né? Ele aponta na direção positiva de Z. Então, lembrando que o I, se o I era 1, 0, 0, o J é a matriz 0, 1, 0, o K é a matriz, né? 0, 0, 1. Né? Então, essa aqui é a representação matricial algébrica dos nossos vetores I, J, K. Lembrando que o tamanho deles é 1, né? Uma unidade. Por isso que o vetor I, J e K eles também são chamados de vetores unitários. Bom, então vamos lá. Então, agora já vimos o K. E aí nós temos a representação. Eu tenho um vetor A, ou seja, ele tem uma componente em I, uma componente em J, uma componente em K. Tá? E mistério aqui. O módulo do vetor. Como é que a gente calcula um módulo? Bom, o módulo é o comprimento, ou seja, quanto uma pessoa vai ter que caminhar subindo aqui a minha flechinha. Então, para isso, a gente vai ter 2 teoremas de Pitágoras. Então, esse primeiro triângulo retângulo, nós vamos descobrir que essa distância aqui, ou seja, que ele está mostrando, essa distância aqui é isso aqui, pelo teorema de Pitágoras. É o que a gente já tinha visto anteriormente. Dessa maneira, conhecendo que essa distância é esta raiz, nós vamos agora ter este triângulo retângulo aqui, né? Ou seja, nosso triângulo retângulo agora é esse aqui. Portanto, o meu módulo de A vai ser quem? Vai ser o quadrado do vermelho mais o quadrado do azul. Né? Então, A ao cubo, ou melhor, A na terceira, o A3 ao cubo, ou melhor, A3 ao quadrado, mais o quadrado da medida em vermelho. Portanto, o que acontece quando eu pego uma raiz e elevo ao quadrado? A raiz some, né? Então, o módulo de um vetor no espaço tridimensional nada mais é do que eu acrescentar agora o quadrado da medida Z, né? Da medida do K. Também sem mistério aqui, né? Vocês viram isso lá na pré-aula, só que aqui eu deduzi. Lá na pré-aula ele só jogou. Bom, e aqui então é a atividade do final da primeira live, né? Então fica para vocês agora fazerem esse exercício, né? Ou seja, ele já pede para calcular o versor desse vetor aqui. E aí às 8h30 nós voltamos com a segunda live, onde a gente resolve esse exercício e seguimos adiante, certo? Então tentem resolver esse exercício, isso está lá no Moodle. E aí na volta a gente retoma. Eu vou ver se eu trago, então, alguma coisa, algum rascunho sobre o primeiro exercício da lista